te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que abriste as portas do reino dos céus aos renascidos da água e do Espírito Santo, aumentai em nós, vossos fiéis, a graça que lhes destes para que, purificado de todo pecado, não seja privado de nenhuma promessa de vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 6, no versículo de 30 a 35. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizais para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazeis? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu Deus-lhe a comer. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que nasce do céu e dá a vida ao mundo. Então pedirei: Senhor, dai-me sempre deste pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui então nessa terça-feira da terceira semana do tempo da Páscoa, e nós estamos então entrando dentro desse caminho do capítulo 6 do Evangelho de João, que ele é esse evangelho que fala desse pão descido do céu. Quando a gente compreende bem que o que é esse pão que desceu do céu, esse pão que quem come dele não tem mais fome, e desse vinho de quem bebe dele não tem mais sede. Essa água que jorra do coração de Jesus. Olhando um pouco atrás, queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, fala de Estevão. Estevão era um homem muito santo e ele falava para as autoridades com muita autoridade e poder de Deus. E a forma dele expressar era uma forma verdadeira e corajosa, mas que criava uma situação de desencontro com aquele povo. Fala que quando ele acabou de falar,
eles ficaram muito com raiva, com muita raiva. E aí Estevão, então, para mostrar a realidade que ele vivia de espiritualidade, ele falou, mesmo ele irritado com tudo aquilo que ele tinha falado de uma forma agressiva mesmo, porque tinha falado que eles tinham matado, né, os profetas e tal e tal. E aí Estevão fala assim, olha, eu estou olhando para o céu e estou vendo o Filho do Homem do lado direito do Pai. Aí eles chegaram a tampar os ouvidos, e pegaram então Estevão, tiraram fora da cidade e apedrejaram até a morte. E aí Estevão, como era um homem cheio do Espírito, antes de morrer ele disse assim, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando gritos, grandes gritos, e tampando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrancaram da cidade, fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. E Estevão, então, antes de morrer, né? Antes de, aqui fala, Senhor, aí ele disse assim, Senhor, acolhe o meu espírito, e dobrando o joelho gritou bem forte, Senhor, não os condene por este pecado que fizeste, que ao dizer isto morreu. Quer dizer, então, Estevão, mesmo vendo aquela situação, ele falou para Deus que esse pecado que eles cometeram com ele, que eles fossem perdoados. Isso é o maior gesto de amor, de entender, né? Quer dizer, aí nós conseguimos entender por que Jesus fala aqui, olha, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Olhando para essa palavra, amados, nós começamos a entender que esse pão que desceu do céu é o próprio Jesus. Porque quem tem Jesus no seu coração de uma forma verdadeira, ele vence todos os obstáculos. Parece aqui na história que Estevão foi derrotado. Estevão, ele, ao ser apedrejado, mas ele foi apedrejado por quê? Porque ele estava falando do nome de Jesus. Se nós ver aqui atrás um pouco no Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que eles batiam nos apóstolos, nos discípulos de Jesus, e eles se alegravam por estar apanhando por causa de Jesus Cristo. Então Estevão estava ali sendo apedrejado, mas ainda com o coração voltado totalmente para Deus, porque ele olhou para aqueles malfeitores e falou claramente, por esse pecado eles não vão ser condenados, porque eles estão perdoados. Aí dá para nós compreender o que é, por que a palavra de Deus diz assim, Estevão cheio do Espírito Santo. Não é cheio de raiva, cheio de rancor, não. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo para falar aquilo que eles precisavam ouvir e sem medo de receber a reação deles, que sabia que ia ser uma reação muito radical. Mas ele sabendo disso, ele mesmo assim, ele não omitiu a verdade sobre o amor de Deus, sobre a vida de Deus, sobre a graça de Deus, aonde ele tinha recebido com tanto amor, por isso ele era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, quem é cheio do Espírito Santo, ele não tem sede de coisas do mundo, ele não tem fome de coisas do mundo, mas ele é saciado pela graça da força que do alto vem. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.